Oi, que legal a gente junto de novo, hein? Bom, a gente está terminando agora a apostila de vocês, né? Daqui a pouco a escola vai organizar aí para ir bem pouquinho em pouquinho, gente, para poder pegar a próxima apostila. Então a gente vai agora para o último módulo, que é o módulo 7, e vamos botar as mãos na massa, tá bom? Vamos lá. Vocês vão produzir agora, para mim, um artigo de opinião, tá? Eu gostaria que fosse um artigo de opinião de umas 14, 15 linhas, de 14 a 16 linhas. Eu sei que normalmente em prova a gente põe aí por volta de 15 até 25, né? É o comum a gente botar de 15 a 25, mas como a gente tá aí começando a fazer e tal, e eu vou ter muitos para ler, eu vou pedir que vocês. E assim, vocês vão fotografar, né? Não é a melhor versão, porque o legal é eu ter na folha para poder fazer as anotações, mas eu vou ler tudinho, faço um comentáriozinho. Onde vocês vão postar isso? No próprio sala de aula do Google, né? Ali onde eu posto o meu exercício, vocês vão anexar essa foto bem nítida, tá, gente? Se ficar ruim, eu não vou ter como ler. E outra coisa, letrinha, por favor, por favorzinho, quem tem a letra capricha, porque vai ficar bem complicado, tá bom? Eu não poder botar só as observações no final lá para vocês como resposta. Então é isso, vocês vão fazer um artigo de opinião que eu vou propor no final aqui da explicação dessa aula e vão postar aqui mesmo como anexo, tá? Uma foto bem nítida do texto de vocês. Vocês não vão esquecer da entrada de parágrafo, de usar do início ao fim da linha direitinho, né? De ter parágrafos, né? Um parágrafo desse tamanho gigante, não, tá, gente? Um texto de 15 linhas, pelo menos uns 3 parágrafos, tá? De 3 a 4 parágrafos. Vai estar ótimo, tudo bem? Então vamos lá, pega a sua apostila e vamos lá para a página 153. Na verdade, já vamos para 154, tá? Que eu vou começar lá no para começar, tudo bem? Então vamos lá. A gente estudou no módulo anterior as características do artigo de opinião. A gente viu que se trata de um texto opinativo, cuja principal marca, objetivamente, é a defesa do ponto de vista de um autor sobre um tema polêmico, tá bom? Quando escrevem seus artigos, os articulistas, de como são chamados, como você agora você vai ser um articulista, vocês são firmes e utilizam argumentos consistentes para validar sua forma de pensar, tá? Por isso, a crítica é a base do artigo de opinião e provoca nos leitores reflexões diversas, podendo até mesmo formar a opinião de quem ainda não tem um posicionamento sobre o assunto discutido. Tá? A gente vai estudar a importância da produção temática com base no uso de conectivos, né? Conectivos são palavrinhas que pega e junta uma ideia, outra ideia para tornar o texto de vocês mais atrativos, né? E dá uma coerência no texto. Além disso, vocês vão de repente ter um texto base, ler sobre esse assunto para poder escrever, tá bom? Então, eu vou ler aqui esse texto que segue, que é o poder da mídia, que é um assunto que eu acho importantíssimo, principalmente, não é nem principalmente, é o tempo todo, né? Nesse momento a gente vê que é exposto pra gente uma gama enorme de informações, né, sobre o coronavírus, sobre como proceder, sobre como que vai ser, como que não vai, e sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, e a gente tem que filtrar aí as informações, saber de onde vêm informações realmente viáveis, realmente verdadeiras, realmente que a gente tem que seguir, não é isso? Então a gente tem que, o poder da mídia tá muito forte aí nas informações que são trazidas até a nossa casa, até a gente, tá bom? Então eu vou ler esse textinho para vocês. Quem quiser ler sozinho,
pode dar uma passada no vídeo, não quiser ouvir minha voz de taquara rachada, tá bom? Vamos lá. Poder da mídia. As informações dos meios de comunicação da mídia impressa e eletrônica quase sempre contam com a confiança da maioria da opinião pública. Ela tende a fazer uma leitura linear da informação, sem questionamento, crédula, e assim aceita como verdade a versão do fato. Seja diante de um dado novo sobre um episódio conhecido, seja porque surgiu outro sobre o qual nada sabia. Essa realidade reflete a necessidade de mudanças, de sorte que profissionais e empresas atuem dentro dos limites do poder que detêm e dos riscos e consequências sobre o seu exercício. A questão não é só da nossa mídia, mas da área de comunicação em quase todos os países. A era da informação, uma coisa importante, vocês estão bebendo água? Porque beber água é muito importante em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente nesse momento de corona. Vamos lá, tem que se manter hidratado. A era da informação, que gerou tantas esperanças, não pode ser vista como formada por empresas e profissionais infalíveis, juízes de todo o mundo. A mídia também deve ter limites, normas, pois do contrário, a sociedade, o público, fica sem condições de influir no processo democrático de enfrentar o poder dos meios de comunicação. Há necessidade, portanto, de ampliar o debate, de garantir espaços para pessoas, instituições, tendências e ideias. A existência do debate, do confronto de ideias, ajudará no exercício da liberdade de imprensa, na sua contribuição para o regime democrático, que não pode ter a mídia como dona da verdade e única força moral transformadora. Tal tendência é perigosa para o conjunto de uma nação, de um Estado, na medida em que a mídia atua como porta-voz da sociedade, que em sua maioria é receptora de informação, de debates com pessoas com os mesmos pontos de vista, ou seja, uma inegável censura à difusão de ideias. Além disso, temos como base dos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, México e Brasil. Tais grupos influem nos governos, detêm o controle de grandes corporações que dispõem de meios e modelos para influir nas ideias e nos destinos de pessoas e nações. É evidente que o mundo da comunicação, por seu gigantismo, vem sendo cada dia mais competitivo, sendo comum a difusão de informação que carece de confirmação, que viceja no terreno da invenção, da suposição, em que sempre tarda a autocrítica, que fica restrita ao universo das redações e ao bar da esquina. Diante disso, nos Estados Unidos da Europa crescem setores organizados que buscam influir nos rumos da informação, criando espaços para questionamentos, reparos, de forma objetiva e imediata. Entre os críticos da mídia, dos seus defeitos, Noam Chomsky assegura que seu produto é moldado para atender às necessidades de poder e dominação nos quais ela se embute, gerando o risco de transformar o público em átomos isolados de consumo passivo e obediente. Não resta dúvida, portanto, que estamos diante de um desafio e com o dever de agir para alterar os rumos da tendência da mídia. A liberdade de imprensa tem de ser defendida, assegurada, sem censura e restrições. A tarefa de todos nós deve ser garantir a liberdade de expressão, a exigência ética de transformação profissional e normas claras de forma que o exercício do jornalismo seja um instrumento da cidadania e ajude a consolidar a democracia como forma educativa de governo. Tá? Tem aí o site onde foi veiculado essa informação, esse texto, tá bom? E aí, a gente vai aprender agora como que o seu texto vai poder ter uma progressão textual adequada. A gente viu umas... foi um marca-texto aí no texto, mostrando pra gente como que eles fizeram, que palavras eles usaram para que o texto ficasse mais enriquecido.
Então vamos lá. O texto que você acabou de ler, escrito pelo jornalista Najime Jorge Neto, é um artigo de opinião sobre o poder da mídia na sociedade. Ao defender seu ponto de vista sobre a influência midiática na vida das pessoas, o autor organiza as ideias de forma clara e objetiva, usando para isso recursos linguísticos que garantem o encadeamento entre as partes do texto. Consequentemente, o artigo cumpre com sucesso sua função comunicativa, a partir da construção adequada de uma progressão temática. As relações de sentido de um texto dependem muitas vezes, embora não exclusivamente, de operadores de conexão. Esses conectores, chamados também de conectivos, adequados aos tipos de argumento utilizados ao longo do texto. Desse modo, a coesão entre as partes se estabelece, contribuindo para uma boa fluidez do texto. No artigo, destacamos alguns conectivos e sua tarefa é identificar a função que desempenham para garantir a continuidade das ideias e sustentar a argumentação. Então, eu já vou falando para vocês, né? Porque como eu quero que o exercício, na verdade, que eu tô cobrando de vocês é que vocês produzam um texto, né? Um artigo de opinião, mesmo que seja pequenininho, tá? Eu vou já dizer para vocês que tipo de valor semântico, qual é o sentido de cada um desses conectores. E aí eu gostaria muito que vocês usassem não só esses daqui são uns exemplos, né? Existem outros e vocês podem ficar muito à vontade, né? Se vocês tiverem certeza de como usá-los, de botar na produção de vocês, tudo bem? Então aqui, essa realidade, ela retoma a ideia anterior. Estava falando de alguma coisa e diz essa realidade retomando um texto, né? Depois tem, não é só mas também, né? Quando a gente põe isso aí, não é só isso, mas também, mais, tal, tal. Estabelece aí uma coisa de adição. Eu tenho isso mais essa outra ideia, tá bom? Então, adicione ideias. Portanto, né? O portanto já é conhecidinho de vocês. Eu sei que vocês sabem que introduz aí uma relação de concluir alguma coisa, não é isso? Quando diz tal tendência, também está igual lá a essa realidade, está retomando uma ideia anteriormente falada, tá bom? Na medida em que tem aí uma relação de causa, na medida que eu faço exercícios físicos, eu começo a ficar mais saudável. Olha aí, ó, uma causa e efeito que eu tô tratando, entenderam? Eu dei esse exemplo, não exatamente o que está lá no texto, tô aumentando aí o leque de opções para vocês entenderem. Além disso é igual lá adicionando elementos, né? Eu tenho uma coisa, além dessa coisa eu tenho mais outra coisa, então você tem aí adicionando elementos, adição. Tais grupos eu estou retomando os grupos que foram falados anteriormente, também está retomando uma ideia anterior. Diante disso, você vai. Então, assim, eu falo um monte de coisa. Falo, diante disso, o que eu estou fazendo? Eu estou concluindo, né? Algum assunto. Portanto, também faz esse mesmo efeito, tá bom? Então, aí a gente tem uma situação, problema aqui que eu vou ler, vamos ver se a gente vai usar. A partir da leitura do artigo de opinião apresentado, discuta com seus colegas sobre a forma como a mídia influencia o comportamento dos cidadãos na sociedade. Para isso, explore os exemplos presentes em propagandas, novelas, séries, reality show e até mesmo redes sociais. Claro que você não vai necessariamente se reunir fisicamente com seus amigos, você pode, se você tem aí o zap de alguns, vocês podem discutir até para ajudar a fazer junto esse exercício, não tem problema nenhum, se vocês puderem se conectar. Quem não quiser se conectar com os amigos, né, que eu acho muito saudável, pode também falar com o pessoal de casa, o que eles acham, discutir um pouquinho, tá bom? Fica à vontade para fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. Concluindo aqui, a gente já veio agora para a página 156, diz assim, após estudarmos o gênero, passamos a compreender a importante função social que ele desempenha em nossas vidas. Estar em contato com diferentes pontos de vista é fundamental para construir e você ter um posicionamento diante de qualquer tipo de assunto, né? Você ouve uma opinião daqui, uma opinião dali e forma a sua opinião, tá bom? Além de assumir uma clara posição diante de um tema, quase sempre polêmico, o artigo de opinião apresenta informações e dados que contribuem para o nosso conhecimento. Bom, agora você que vai ser o articulista, tá? Então vamos lá, atividade prática. Então agora eu vou propor, né,
efetivamente o que que você vai fazer, tá? Aqui diz assim, que para escrever tem 2 propostas e tal. Eu vou querer que vocês façam já a número 1, tá? Não quero que faça a número 2. Eu quero que todo mundo tenha a mesma base do que vai escrever, tá bom? Então, a proposta número 1 diz o seguinte: tem uma imagem aí magnífica, né, de um homem com uma caixa aqui, como se fosse uma prisão, né, onde a mente dele está aprisionada quando ele lê um jornal. Né, quando ele lê a mídia, jornal é mídia, rádio é mídia, internet é mídia também, a gente também tem mídia na internet. Então, tem jornal que é impresso, tem jornal que é televisivo, tem jornal que está na internet, tá? Então, essa imagem aí é demais, demais. Então, ele pediu aqui na proposta 1 para você observar a imagem nessa página, que provoca uma reflexão de como os meios de comunicação, principalmente a TV, embora aí ele está falando principalmente a TV, mas o cara está lendo um jornal, né? Mas enfim, manipulam, controlam os indivíduos em relação ao consumo, tá? Sua tarefa é analisar cuidadosamente os elementos presentes na imagem, considerar a crítica sugerida nela e produzir um artigo de opinião a respeito da influência da mídia e consumismo no século XXI. Então, assim, então a mídia é aquilo que leva informação para você, tá bom? E consumo, todo mundo sabe o que é consumo, né? O que é consumismo, e que isso, uma escala desmedida, não faz bem para ninguém, né? Isso, mesmo quando a pessoa é rica, né? Isso parece um escape de algum tipo de ansiedade, né? De algum problema, porque a gente consumir muito mais do que a gente precisa não faz mal, não faz bem para o meio ambiente. A gente sabe que, né, descartar um celular a todo momento, uma televisão e roupas até, né? Descartar, para que gastar tanto? Não há necessidade. E aí tem as orientações aqui, ó. Imagine que seu artigo será publicado no jornal de circulação interna da sua escola, tá? Aqui diz fictício não, porque tem escola que tem jornal. Nosso caso é fictício, né? Utilize uma linguagem adequada ao perfil do seu público leitor. O perfil do seu público leitor tem aí coordenação, professores e alunos, tá bom? Então é bem abrangente, né? Muitos tipos de idade e tal. A linguagem tem que ser adequada. Então, o que que acontece? Você precisa ser muito formal? Não, não precisa ser muito formal, mas você não pode falar gírias, né? Você está tratando de um assunto importante, um assunto sério, e você precisa levar essa informação de uma forma objetiva para o seu interlocutor, tá? Defina claramente o posicionamento a ser defendido, né, ao longo do texto. A mídia influencia ou não o consumismo? Na verdade, se você for defender que a mídia não influencia, não sei não, mas eu tenho certeza que ela influencia, tá? Eu gostaria que vocês partissem dessa premissa, tá? Seu texto deve ser escrito em primeira pessoa, mas evite expressões clichê como na minha opinião ou eu acho. Você pode dizer, me parece que, né? Eu acredito, o eu acho fica pobre, tá? E na minha opinião, como é um artigo de opinião, vai ficar muito repetitivo, tá bom? Mas de forma geral, na minha opinião, se você o que você botar, na verdade, você não pode ficar repetindo, né? Vocês sabem disso que tem que ser cada hora uma coisa diferente, tudo bem? Se aparecer um na minha opinião, não tem tanto problema. O eu acho que é bem pobrinho, tá bom? Você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você vai apresentar que você, no caso aí, sabe que a mídia influencia muito, depois vai promover, vai falar exemplos de como que isso acontece e tal, né? E no final você vai concluir, tá? Não esqueça do título, um título bem provocativo e polêmico para o seu textinho, tá bom? E aí, agora que eu abaixei aqui a minha imagem, por isso que eu tava vendo aqui e não tinha visto a TV. Desculpa, gente. Eu só vi o jornal. Aí agora que eu vi que ele tá preso pela perna aí pela TV. Então a TV realmente ali é muito mesmo influenciadora na questão. E a gente sabe que é mesmo, né? Tá bom? Então é isso. Vocês vão
Vamos fazer aí entre 13 a 16 linhas, mais ou menos, tá? Um textinho para mim, para eu ler, e uma beijoca, e doida para que isso acabe, para eu ver vocês de novo, mesmo que seja nos corredores. Um beijo grande.